Olá, bom dia a todos. Obrigado por participarem do nosso call de resultados do terceiro trimestre de 2024, onde a gente vai repassar um update institucional, a gente vai repassar a nossa filosofia de investimentos e falar um pouquinho, do que aconteceu ao longo desse terceiro trimestre, tanto em termos de performance quanto modificações nas nossas carteiras. Aqui uma rápida atualização. Não houve nenhuma mudança significativa do lado institucional ao longo desse trimestre. Eu acho que o grande destaque foi o nosso aniversário de 16 anos, completamos em 30 de setembro. Então, desde 2008, a gente se mantém ali basicamente com a mesma filosofia de investimentos, os mesmos sócios fundadores, eu, Bruno Pereira, Marcelo Mesquita e Pedro Rude, e a mesma estrutura e regras de governança. Eu acho que isso é muito importante, porque são 16 anos de continuidade nesse sentido, de uma cultura bastante meritocrática, transparente, com regras claras, e que, sem dúvida, nos ajuda a reter e manter o time motivado, mesmo em momentos difíceis para o mercado de ações, como aqueles que a gente está vivendo aí nos últimos 3, 4 anos. Aqui, como a gente está estruturado e segmentado por produtos, são basicamente 4 estratégias: a estratégia Ações, onde a gente tem o Leblon Ações e o Leblon Ações 2, onde a única diferença entre eles é o fato do Leblon Ações também investir em empresas no exterior. Hoje a gente tem 24% do portfólio do Leblon Ações investido em empresas no exterior. A estratégia Leblon Pipes, onde o Leblon Pipes concentra a sua carteira em investimentos de longo prazo, em empresas de capitalização menor, onde a gente tem uma presença bastante ativa na governança, seja atuando no nível do Conselho de Administração ou em algum comitê estatutário do Conselho de Administração, em grande parte das empresas que compõem o portfólio do Leblon Pipes. O Leblon Global, que é um fundo que está próximo aí de completar 2 anos de histórico, que é o nosso veículo que investe em empresas globais de tecnologia. E, por fim, a nossa família de fundos de previdência, onde nós temos parcerias com diversas seguradoras na gestão de fundos que investem de 49% a 100% em ações. Aqui os 10 sócios da empresa, sendo os 4 fundadores, como eu mencionei, juntos aí há 16 anos. Depois a gente tem aí o Marcelo Aguiar, que se juntou a nós em 2016, e outros 5 sócios completando o time. A maioria desses outros 5 começou conosco como estagiários e foram crescendo dentro da empresa até se tornarem sócios. A nossa filosofia de investimentos, que segue sendo aperfeiçoada ao longo desses 16 anos, mas os pilares fundamentais se mantêm constantes. Então, é foco no longo prazo. A gente busca empresas que tenham vantagens competitivas sustentáveis de longo prazo. Nas palavras do Warren Buffett, que tenham moats. A gente procura empresas que tenham oportunidade de reinvestir o capital que geram em projetos rentáveis e que tenham estruturas de governança que garantam um alinhamento de interesses grande entre acionistas controladores e minoritários, entre executivos e acionistas, entre conselheiros e executivos, conselheiros e acionistas, uma estrutura que garanta um alinhamento de interesses grande, visando maximização de valor no longo prazo. E, por fim, valuation, o preço que a gente paga por esses ativos, evidentemente, que é uma variável importante. Aqui, como a gente está estruturado, eu sou o CIO e somos 4 cogestores na empresa, eu, Marcelo Mesquita, Bruno Pereira e Marcelo Aguiar, e completam o time mais 8 analistas. A gente trabalha em duplas, um cogestor com um analista, cobrindo algum setor em alguma região específica, como demonstrado nesse quadro aí da direita. Aqui a nossa divisão dos recursos sob gestão, que hoje são da ordem de 1,2 bi, o perfil de bastante longo prazo dos nossos investidores, praticamente a metade nos fundos de previdência. Hoje, sócios e funcionários respondem por algo entre 15% desse AUM. Então, é uma base bem sólida de investidores de longo prazo hoje na empresa. Falar um pouco do nosso processo de investimentos e trouxe aqui algumas telas do nosso sistema interno de screening, que é algo que a gente vem desenvolvendo
há algum tempo. Esse sistema está bastante maduro e o objetivo dele de certa forma, transformar um processo de decisão que até então é baseado em algoritmos mentais ali dos cogestores, né, que vão sempre ponderar questões qualitativas e quantitativas quando fazem uma recomendação de investimento, quando recomendam adicionar uma determinada ação na carteira. Então, a gente está modelando isso e tentando colocar pesos para essas variáveis. Então, a gente olha, basicamente, para todas as empresas que a gente cobre. Eu estou falando, cobrir no detalhe um pouco mais de 100 empresas atualmente, e a gente divide essas empresas em critérios qualitativos e critérios quantitativos, conforme esse gráfico aqui mostra. Então, na parte qualitativa, a gente vai olhar todas aquelas variáveis que contribuem para a criação de moats das empresas, que nos permitam avaliar a capacidade que elas têm de alocar capital ao longo do tempo e se existe ou não alinhamento de interesses na estrutura. Então, a gente vai dar notas ali que variam de 1 a 3 para as questões mais subjetivas, como estratégia, dinâmica setorial, qualidade dos acionistas, do conselho e do management, e avaliações quantitativas para o track record das empresas e para todas as questões relacionadas à valuation. No caso, na tela, a gente tem aqui a nossa análise em uma página para a Priner, que no final das contas ficou com uma nota 2 em qualidade, aqui muito em função de dinâmica setorial, que não é uma dinâmica setorial fácil, na medida em que os clientes são clientes muito grandes e têm capacidade de pressionar ali na precificação. E na nota quantitativa, o peso mais relevante está para o nosso modelo de avaliação, para o nosso fluxo de caixa descontado, onde a gente tem ali um potencial de valorização, no caso da Priner hoje, de 86%. A gente olha também consenso de mercado, o que o mercado está enxergando de potencial de valorização para essa empresa. No caso da Priner, a gente tem aqui uma diferença importante entre o que a gente enxerga e o que o mercado enxerga, e a gente vai olhar também para os múltiplos futuros e para os múltiplos passados para chegar aqui nessa nota final de valuation, a nota 1, que seria a nota máxima, no caso da Priner, que é uma empresa que hoje tem uma participação de 12% na carteira do fundo Leblon Ações 2, cerca de 10% na carteira do Leblon Ações e pouco mais de 20% na carteira do Leblon Pipes. Uma vez feito o exercício para todas essas 100 empresas, a gente vai plotá-las nesse diagrama aqui de pirâmide, onde a gente tem ali no topo dessa pirâmide as empresas com qualidade 1 e valuation 1, que seriam, na teoria, as mais desejáveis, e na base da pirâmide, as empresas qualidade 3 e valuation 3, que seriam as menos desejáveis. Evidente que esse modelo é uma simplificação da realidade e a gente não vai automaticamente mexer na carteira porque o modelo está apontando determinada empresa num quadrante de valuation e qualidade não muito favorável. Mas esse exercício ele tem sido extremamente útil nas nossas discussões de análise e gestão, tem provocado, inclusive, algumas revisões no portfólio e tem provocado também revisões no próprio algoritmo, porque eventualmente aparece uma empresa num quadrante que não faz muito sentido, mas ela está na carteira e a gente tem uma convicção de que ela tem que estar na carteira, e muito provavelmente isso se deve ao fato de algum peso específico estar descalibrado no algoritmo, seja de qualidade ou seja o quantitativo. Então, esse exercício tem nos ajudado bastante no processo de análise e gestão, principalmente aí nos últimos 2 anos. E ele nos fornece várias visões do portfólio, eu trouxe aqui uma delas, que é o ranking de potenciais de valorização de cada uma das empresas e o quanto cada uma dessas empresas contribui para o potencial de valorização global do portfólio, que hoje está em 70% por essa análise. Mas a gente é capaz de enxergar o portfólio sob diversos cortes, seja de alavancagem, múltiplos, qualidade de gestão e etc. Falar um pouquinho agora da performance no trimestre, né, as principais modificações na carteira. Então, a gente teve um terceiro trimestre onde, e aqui eu trouxe
a performance dos principais fundos em cada uma das 4 estratégias. Então, o Leblon Ações obteve um retorno positivo de 2,5% no terceiro trimestre, acumula uma valorização positiva de 6,3% em 2024. Em 2023 foi mais um bom ano do fundo, ele se valorizou 31,3%, e desde o início, em 2008, ele acumula uma rentabilidade de 399% contra 166% do Ibovespa no mesmo período. O Leblon Icatu Previdência também encerrou o trimestre com 2,5% de valorização, o Leblon Pipes uma queda de 0,7% e o Leblon Global uma queda de 5,2% em reais. O Leblon Global acumula uma valorização de 36,9% em reais no ano de 2024, contra 36% em reais do S&P também no ano de 24. E desde o início ele acumula uma valorização positiva de 71% contra 52% do S&P. No caso do Leblon Pipes, o fundo já tem pouco mais de 2 anos de histórico, então ele vem de uma valorização de 35,7% em 2023 e uma performance acumulada desde o início de 32%, contra uma queda de 18% no índice de small caps. Então, a classe de ativos não ajudou o fundo desde o início, mas o stock picking funcionou muito bem e ele tem superado o índice de small caps aí com larga margem desde o início das atividades do fundo. Principais contribuições para a nossa performance, aqui no caso do Leblon Ações, no terceiro trimestre de 2024, foram as ações de lojas Renner. A gente já falou algumas vezes desse caso. O fundo sofreu com lojas Renner ali no ano de 2023 e no comecinho de 2024. Na nossa visão, muito mais por um efeito do ciclo de crédito. A Renner concedeu muito crédito em 2022, o que ajudou o resultado dela. Por outro lado, essa concessão exagerada de crédito levou a um aumento de inadimplência e uma restrição de crédito em 2023, o que prejudicou bastante os resultados, e a gente está entrando num período de normalização desse aperto de crédito, com melhores indicadores de inadimplência e uma retomada no aumento da concessão. Então, a gente volta a ter um cenário bastante positivo, que, na nossa visão, deve prevalecer até meados do ano que vem, e o mercado começa a reagir a essa perspectiva. Então, Renner foi uma contribuição importante no terceiro trimestre de 2024. Lado negativo, a gente teve a performance de Brisanet, que decepcionou nos resultados apresentados referentes ao segundo trimestre de 2024. Parte disso esperado, porque eles estão entrando numa nova linha de negócios, que é o 5G, que no começo demanda investimentos significativos, tanto na construção do canal de distribuição, tanto quanto investimentos em marketing. A eficiência no início não é a eficiência que a empresa deve ter à medida em que essa operação matura, mas o mercado não esperava a pressão de margens que houve no segundo trimestre de 2024, talvez porque a empresa não tenha guiado corretamente esse efeito em calls passados, e a resposta foi negativa e acabou sendo uma contribuição negativa de um ponto percentual. A gente acredita que essas dores do segundo trimestre, que devem perdurar por mais 1 ou 2 trimestres, são consequência do início da operação de 5G, mas ele tem conseguido fazer a venda do 5G num ritmo, dado as restrições ainda presentes, principalmente nos canais de distribuição, num ritmo satisfatório, e a gente não acha que seja motivo para mexer na posição esse resultado abaixo da expectativa no segundo trimestre de 2024. Leblon Ações 2, mesmas contribuições positivas e negativas, principais, no caso aqui, Renner, Priner e Mills, e a principal negativa também é Brisanet. Aqui as mudanças mais importantes que aconteceram ao longo do trimestre. Então, nós adicionamos uma posição em Ipera. Ipera já foi investimento dos nossos portfólios em algumas ocasiões, e a gente voltou a achar que a assimetria de preços se justifica, então ela entrou na carteira ao longo do trimestre, já como uma das 10 principais posições. A gente enxerga a empresa negociando a 10 vezes o lucro projetado para o ano de 2025, num negócio que tem moats importantes, que tem
uma dinâmica de crescimento de longo prazo muito forte no Brasil, um negócio que tem crescido 8, 10% ao ano nos últimos 10 anos, onde o PIB brasileiro não cresceu nem perto disso. Você tem toda uma dinâmica de envelhecimento de população e grande parte da renda adicional sendo direcionada para o consumo de medicamentos. Uma empresa que tem lançado cada vez mais novas moléculas em novas especialidades, aumentando ali a alavancagem operacional em cima da rede de distribuição e visitação médica que eles têm. Então, é uma história que a gente considera interessante. A empresa gera bastante caixa, múltiplo baixo. Então, a gente fez um investimento importante para o fundo ao longo do trimestre. Aumentamos também as nossas participações em empresas onde a gente tem uma convicção muito grande nos fundamentos e os preços justificaram. Foi o caso de Priner, Suzano e Redditor. Realizamos lucros em algumas. No caso de Santos Brasil, vendemos já metade da posição, logo depois do anúncio da oferta para aquisição de controle que aconteceu ao longo do trimestre. Então, essa é uma posição que deve sair completamente do portfólio nas próximas semanas. E realizamos um pouquinho de lucros também em loja Renner depois dessa alta forte no trimestre e diminuímos um pouco também de CCR. O caixa para essas adições veio basicamente de duas posições que nós zeramos. BR Foods realizando lucros, a empresa teve uma performance muito boa, mais do que dobrou a ação nos últimos 12 meses e chegou ali no nosso preço-alvo. E Dexco, a gente revisitou os fundamentos, hoje a gente está bem menos confortável ali com a sustentabilidade de resultados, principalmente na divisão louças e metais. A divisão madeira, a empresa tem algumas vantagens competitivas interessantes, mas é um mercado muito disputado também, e a gente não vê gordura suficiente no valuation para manter a posição, dado todo o desafio de competição que eles vão ter no mercado de louças e metais nos próximos anos, principalmente, me refiro aqui à competição dos produtos chineses. Leblon Ações 2, as mudanças foram idênticas. Com isso, a carteira do Leblon Ações fica com essa cara aqui no fechamento de setembro de 2024. A gente tem basicamente um terço da carteira em small caps, pipes, quer dizer, posições estruturais de longo prazo, onde, nos casos de Priner e Mills, a gente está no conselho de administração. No caso da Brisanet, a gente está no comitê de auditoria do conselho. Na Ocean Pact, nós somos minoritários relevantes, mas não estamos no conselho, mas são posições de longo prazo, em empresas onde a gente vê um potencial de valorização ainda grande. Acho que as small caps seguem muito descontadas no Brasil, e a gente tem ali uma presença bastante ativa no dia a dia, um acompanhamento muito perto dessas empresas. Um outro terço da carteira nas ações brasileiras mais líquidas, e aqui as principais são Redditor, que a gente vai falar hoje no estudo de caso, Hypera, que eu mencionei, Renner, B3 e Suzano são as principais ações aqui dessa categoria ações mais líquidas. E aí depois a gente tem 24% em empresas de tecnologia globais, com destaque para a TSMC, que é a maior posição, a maior fabricante de semicondutores do mundo hoje. A Netflix e a Alphabet são outras duas principais posições. A posição em caixa está em 9%, porque a gente fez vendas importantes recentemente, Santos Brasil, Dexco e BR Foods. Então, o caixa está temporariamente num nível um pouco mais elevado do que o de costume. No Leblon Ações 2, carteira idêntica, à exceção das empresas globais de tecnologia. Caso do Leblon Pipes, como eu mencionei, é uma carteira bastante concentrada. A estrutura de resgate desse fundo permite. Esse fundo tem lock-up de 1 ano e resgates semestrais. Então, a gente consegue ter 23% da carteira em Priner, 21% em Mills, quer dizer, as 5 principais posições, de um total de 8 posições, representam aí pouco mais de 75% do fundo. E no caso do Leblon Global, é uma carteira também concentrada em temas de investimento que a gente tem uma convicção de longo prazo, onde a gente busca escolher os vencedores dentro desses temas. Então, a gente tem hoje 22% da carteira em TSMC, 19% em Netflix, 15% em Alphabet, 10% em Uber. Essas são as principais posições do fundo e representam aproximadamente 2/3 do portfólio. Falar rapidamente de cenário e passar depois para a parte principal da nossa apresentação, que são os estudos de caso
de Redditor e Santos Brasil, que vão ser apresentados pelo Gabriel e pelo Marcelo Aguiar. Então, a gente continua naquele cenário de prêmios de risco muito elevados no Brasil, né, começando pelo juro de longo prazo, a NTN-B ainda ali em patamares de IPCA mais 6,5% ao ano. Isso, evidentemente, pressiona a avaliação de todos os demais ativos de risco negociados no Brasil, começando pela Bolsa Brasileira. Hoje, quando a gente olha o múltiplo de preço-lucro da Bolsa Brasileira, é um múltiplo de 8,1 vezes. Isso é cerca de um desvio padrão abaixo da média histórica de 11 vezes, e muito próximo dos níveis mínimos aí dos últimos 20 anos. Além disso, quando a gente olha para as small caps, primeiro a gente olhou para a Bolsa, quando a gente olha para as small caps, a distância para a média histórica é ainda maior. A gente está falando ali de um PI de 8 vezes contra uma média histórica de 15. Quer dizer, as small caps elas tinham que praticamente dobrar de preço só para voltar à média histórica de negociação delas, né? E a gente está nos menores patamares de valuation das small caps também dos últimos 20 anos no Brasil. Isso se agravou ao longo dos últimos 3, 4 anos. Então, pegando esse gráfico que mostra a performance do Small Caps Index contra o Ibovespa desde o início da pandemia, ali desde o final de 2019, na verdade, a gente tem o Ibovespa já positivo em 14%, o Small Caps Index negativo em 28%. Nesse período, é evidente que isso pressiona ali o valor da cota dos nossos fundos, porque a gente carrega um percentual relevante das nossas carteiras em empresas menores, mas a gente está convencido que é uma questão técnica, uma questão de mercado, e a oportunidade de investimento existe, está presente, e uma evidência muito forte disso é que quando a gente olha hoje para a nossa carteira, para as 15 principais posições dos nossos fundos, falando aqui da família Leblon Ações e Leblon Previdência, 9 dessas 15 empresas estão recomprando ações. Então, quem mais conhece o negócio, né, que são as próprias empresas, os acionistas controladores, quem mais tem visão de longo prazo, em última instância, são os acionistas controladores, os conselhos e os managements que tomam essa decisão de recomprar as próprias ações. Eles enxergam uma oportunidade muito grande. A prova disso é que mais de 60% das nossas principais empresas estão recomprando efetivamente ações atualmente no mercado. E quem não está recomprando tem um motivo, em geral, bastante forte para isso, por questão de alavancagem, que é o caso ali do Grupo Pão de Açúcar, e de fato não faz sentido para ele recomprar a ação atualmente, mas a grande maioria das empresas enxerga esse momento como uma oportunidade de longo prazo para fazer alocação num ativo que eles conhecem, que eles são capazes de avaliar tanto as perspectivas quanto os riscos, e as empresas estão convencidas que o momento é bom. E quando a gente está há tanto tempo assim, sem ver o mercado de ações brasileiro performar muito bem, a gente esquece de outros momentos onde a gente teve performances excepcionais ao longo das últimas décadas. E a gente vem de um longo período sem ter um bull market relevante no Brasil. O último foi ali na década de 2000, e a gente já vem aí de mais de 10 anos sem um bull market significativo. E, historicamente, a gente nunca ficou tanto tempo assim sem ter uma correção positiva, significativa da Bolsa Brasileira. Na nossa visão, os elementos para isso estão dados. A gente não tem tantas restrições. É evidente que existe um problema fiscal no Brasil, é evidente que o governo poderia dar uma atenção maior para a gestão de custos e despesas. Isso seria um catalisador incrível para a Bolsa, porque você tem valuations deprimidos, você tem o juro de longo prazo num patamar muito alto, e uma sinalização positiva de gestão fiscal poderia fazer com que a gente voltasse a ter juro de longo prazo da ordem de 4%. Isso seria um impulsionador muito grande. O resultado das empresas está saudável, o nível de alavancagem das empresas não é preocupante. Então, a gente tem todos os elementos para ter mais um bull market iniciando no Brasil. A gente precisa de pequenas sinalizações muito mais simples de serem dadas do que outros momentos no passado, onde a gente teve crises, onde o Brasil tinha problemas cambiais, onde o Brasil tinha efetivamente crises fiscais que pareciam insolúveis. O cenário agora é diferente. Então, a gente acredita que com um pouco de boa vontade a gente pode ter mais um mercado positivo aí nos próximos anos. Eu vou passar a palavra agora para os meus sócios, Gabriel e Marcelo Aguiar,
que vão falar de duas posições importantes da carteira. Redditor, que hoje é uma posição bem importante, está ali entre as 10 principais. Santos Brasil, que foi importante, mas a gente está vendendo a posição recentemente, em função do anúncio de mudança de controle. Então, a gente vai começar com o Redditor. Gabriel, assume aí, por favor. Legal, obrigado, Sherman. Redditor, acho que é um caso bem legal da gente falar, porque ele é bem representativo de como a gente pensa investimentos aqui na Leblon. Acho que o Sherman comentou, no começo da apresentação, mas acho que de forma resumida, muito resumida mesmo, assim, a gente busca boas empresas e busca não pagar caro. E acho que o primeiro pilar seria, enfim, a gente ter a capacidade de escolher essas boas empresas. E o que são essas boas empresas, né, aqui na nossa visão? Assim, primeiro, é o que o Sherman comentou, são empresas que têm esses moats. A tradução literal disso é o fosso do castelo, né, mas para fins de o nosso jargão de negócios aqui é a barreira competitiva. Você quer atacar aquele castelo, aquela barreira competitiva vai te impedir de atacar aquela empresa e roubar parte do mercado dela ou parte da rentabilidade dela. Você tem as oportunidades de alocação de capital e o alinhamento de interesses. De forma resumida, é isso. E tem uma frase do Charlie Munger que eu gosto muito, que ele fala o seguinte, assim, a longo prazo, dificilmente uma ação vai ter um retorno muito melhor do que o retorno da ação da empresa subjacente daquela ação. E aí ele explica, assim, ele dá um exemplo. Assim, se tiver uma ação que em 40 anos ela teve um retorno sobre capital empregado de 6% ao ano, e você comprar aquela ação, mesmo que com desconto, dificilmente 40 anos depois você vai ter um retorno muito diferente daqueles 6% ao ano. E vice-versa, se você compra uma empresa com um retorno, enfim, retorno marginal aí de 18% ao ano, que é o exemplo que ele dá, 20, 30 anos depois, mesmo que você tenha pago um preço, um prêmio, digamos assim, um preço um pouco mais caro, você ainda vai ter um retorno surpreendente, assim. E isso que ele está falando, isso não é uma teoria, isso não é uma opinião, isso é uma certeza matemática, assim. Então, quando a gente vem aqui apresentar para vocês, a gente busca boas empresas, isso não é para fins de marketing, não é legal de falar, é porque a gente realmente acha que é nas boas empresas que a gente vai conseguir bons retornos no longo prazo. Então, agora vamos abrir cada uma delas. Vamos começar por Molt, que está no próximo slide. É, Basicamente, na Redditor, a gente enxerga várias barreiras competitivas. E eu quis destacar uma aqui, que acho que é a principal de todas, no caso dela, que é o tal do switching cost, né? Que é o quê? É que nem o Warren Buffett está falando aí, que uma companhia criou uma situação que é... Quando uma companhia conseguiu criar uma situação que é extremamente inconveniente ou custoso para um competidor, mudar para um competidor, aí que você tem, enfim, você consegue proteger a rentabilidade aí da sua empresa. E eu acho que o caso de Redditor, a gente enxerga isso ali. Acho que teve um caso emblemático em 2019, quando a Amil decidiu descredenciar alguns hospitais da Redditor. Ela, na época, tinha mais ou menos 7% de market share aí das vidas do mercado de saúde. Enfim, aí no momento em que ela fez isso, ela acabou perdendo 500 mil beneficiários, perdeu um ponto percentual aí de market share no mercado, que eram de mais ou menos 50 milhões de vidas. É, e ela acabou perdendo espaço de mercado, perdeu rentabilidade, e eventualmente, eu acho que o mais legal aqui foi que quase que 2 anos depois, ela decidiu voltar a fazer negócios com a Redditor e aceitou que, enfim, que era mais conveniente para ela, talvez pagar um pouco mais caro nas tabelas hospitalares da Redditor, do que não ter o credenciamento da Redditor e fazer os beneficiários quererem trocar de plano. Então, imagina, você é um CEO de uma empresa grande, você, como benefício para os seus funcionários, você oferece um plano de saúde. Todo mundo gosta de ir no hospital da Redditor. Se, de repente, você fala,
para esses funcionários que eles não vão poder mais ir nos hospitais da Redditor, o pessoal vai ficar chateado e, eventualmente, esse CEO pode decidir trocar o plano de saúde que ele oferece para as pessoas para ir para um Bradesco, para uma Sul América, que vai oferecer esses hospitais. E, enfim, então acho que esse foi um caso emblemático que mostra a força aí não só da marca, mas da rede de médicos da Redditor, e acho que deu uma segurança muito grande para a gente de que a gente estava posicionado numa empresa que tem um posicionamento competitivo muito, muito forte ali no setor dela. Próximo slide. Segunda coisa, o Sherman falou no começo da apresentação, também são as oportunidades de alocação de capital. Por que, assim, dando um passo atrás, por que isso é importante? A gente aqui acredita e foca, está no nosso DNA, está no nosso nome até, a gente foca em ações. E uma característica bem importante desse veículo de investimento, que eu acho que é uma coisa bem particular dela, é que quando você investe numa ação, você tem um mecanismo de reinvestimento automático dos retornos daquela empresa. Então, quando a empresa gera um lucro anual, parte vai para dividendo e parte fica dentro da companhia para ela reinvestir esse dinheiro. E aí que a gente acha que estão os grandes, que está o grande gerador de valor de longo prazo, né? Então, quando a gente olha para a Redditor, assim, acho que a principal coisa que a gente vê é que ela tem uma avenida muito grande pela frente para poder investir, que seria o quê? Que seria ela pegar o dinheiro que ela lucrou, que ela reteu dentro de casa, e ela vai construir novos leitos, novas camas para atender pacientes, e ela vai construir esses leitos para ela ganhar mais relevância. E o legal é que quando a gente faz uma espécie de conta de padeiro aqui de qual que é o retorno por real investido nesses leitos novos, a gente vê uns retornos bem relevantes. Assim, para um leito brownfield, que seria um leito, se adicionar um leito para um hospital que ele já tem, a gente vê um retorno, um ROIC marginal aí na casa dos 30%. Num greenfield, que é você construir um hospital do zero novo, a gente vê um retorno de 20% de ROIC. Então, assim, isso é bem acima do custo de capital que a gente imagina aqui para essa empresa e até para o retorno que a gente quer aqui para os nossos cotistas. Então, acho que essa é a grande beleza do negócio aqui da Redditor, que é a capacidade deles de pegar esse dinheiro que eles não distribuírem, reinvestir e ter muito espaço ainda para fazer isso. Então, quando a gente olha aí nesse pie chart aí na direita, você vê que a Redditor tem uma posição de liderança de mercado, mas ainda tem muito espaço ainda para ela conquistar. O mercado é fragmentado, tem muita praça ainda que tem hospitais frágeis, com margens baixas. Ao longo do tempo, a gente tem visto o número de hospitais no país caindo. Então, assim, acho que tem muita oportunidade para a Redditor e isso que anima a gente. Assim, quando a gente olha para a Redditor, mesmo não pagando um preço que parece super barato, mas é uma empresa que a gente acha que no longo prazo a gente vai conseguir surfar essa capacidade de reinvestimento deles. Terceiro pilar aí de uma boa empresa é o que a gente chama de alinhamento de interesse. O Sherman falou isso no começo da apresentação também, mas, assim, resumindo muito aqui, o legal é que isso aqui é uma empresa de dono. E ele tem uma visão de longo prazo para o negócio dele. Ele quer gerar valor, ele não está tentando maximizar retornos no curto prazo. E a gente está alinhado com a visão dele. E ele está, enfim, comprado na mesma ideia. Então a gente entende que mesmo com esses aspectos da empresa ser boa e deles terem muitas oportunidades ainda para investir o capital delas, além disso, você tem um management ali, uma família fundadora que quer a mesma coisa que a gente. Então, isso que atrai muita gente aqui nessa família, nessa empresa e dá segurança de que as pessoas que vão tomar essas decisões olhando para frente têm a mesma visão que a gente. Só para terminar aqui nesse slide, a gente costuma olhar a remuneração aí das pessoas que trabalham na empresa e a gente vê que
além de você ter uma composição acionária favorável para o que a gente acredita, você também tem uma remuneração que incentiva a boa performance de longo prazo e uma remuneração que, enfim, retém aí os bons talentos no longo prazo. Então, assim, a gente vê características e pilares importantes aqui na tese de Redditor que dão segurança para a gente que essa é uma boa empresa e um bom investimento, claro. Estou aqui, último slide, só para resumir. A gente viu e pincelou aí no que é uma boa empresa. A gente acha que a Redditor está nesse grupo, mas é importante, é uma coisa que a gente acredita aqui também, que uma boa empresa não necessariamente é um bom investimento, né? Então, mesmo que você compre uma boa empresa, se você pagar um preço absurdamente caro, você pode acabar não tendo um bom retorno no longo prazo. Então, quando a gente faz algumas contas aqui de valuation, a gente não está no intuito de tentar cravar retorno, prometer retorno, mas assim, só ter uma sensibilidade de se essa empresa está muito cara ou muito barata, enfim. E na Redditor a gente acha que a gente está pagando um preço justo. Se você assumir, por exemplo, que essa empresa vai conseguir entregar o plano de expansão que ela tem hoje, que são mais ou menos 5 mil leitos, que ela já está construindo, 75% deles sendo brownfields, ou seja, que tem uma segurança ainda maior de que a gente tem uma segurança ainda maior de que eles vão conseguir entregar essas obras, porque são hospitais que já existem e tal. Se eles entregarem isso, e no agregado, ou seja, pega os mais ou menos 12 mil leitos que eles têm hoje, os 5 que eles ainda vão construir, você pegar esse estoque de leitos, você assumir que 90% deles vão ser operacionais e essa empresa vai ter 80% de ocupação na média, e você tiver um repasse de inflação nas tabelas dos hospitais e a Sul América for capaz de repassar a inflação nos planos de saúde dela, a gente acha que essa é uma empresa que tem, enfim, que pode crescer muito e a gente deixa uma margem, uma gordura ali para coisas que podem acabar surpreendendo a gente. Eu acho que com, enfim, o crescimento da parte oncológica na Redditor, o crescimento das cirurgias ou procedimentos de alta complexidade na rede, são coisas que podem trazer um reajuste na média, no longo prazo, acima da inflação. E também a sinistralidade da Sul América, outra gordura que a gente coloca ali. Antes da pandemia, essa era uma empresa que tinha 81% de sinistralidade, mais ou menos, a gente coloca 82%. E, enfim, olhando para essas. Tem várias outras premissas, mas olhando para essas 4 principais aqui, eu acho que a gente deixa uma gordura e a gente enxerga uma margem de segurança boa para a gente conseguir retornos que a gente acha atrativos. Então, por exemplo, quando você vai olhar para uma metodologia ali de fluxo de caixa descontado, ou seja, você for assumir, você comprar essa empresa e você for segurar ela até os fins dos tempos, né? Você tem aí um retorno aproximado nas nossas contas, estimado, claro, de 14% ao ano, coisa que a gente acha super alto assim, para um retorno de longuíssimo prazo. E aí, se você quiser fazer também uma conta de padeiro, assim, de assumir que essa empresa, que você vai comprar ela hoje, daqui a 3 anos você vai sair por um múltiplo lá na frente, pegando os dividendos ao longo do caminho, a gente acha que mesmo com uma compressão de múltiplo, pagando hoje, assumindo que o mercado está correto, pagando 20 vezes o lucro do ano que vem e saindo a 16, que é o que a gente acha que no longuíssimo prazo é um múltiplo justo para essa empresa, mesmo com essa compressão, o aumento de lucro dessa empresa e com um pouco de dividendo que você ganha no meio do caminho, essa é uma empresa que pode te dar uma taxa interna de retorno bem favorável. Assim. Então, acho que, enfim, esse slide resume muito a nossa visão de Redditor, nosso investimento nessa empresa e nossa crença aí que no longo prazo a gente vai conseguir ter um retorno bem atrativo e que vai conseguir, enfim, gerar retornos acima aí dos índices médios. É isso. Obrigado, Gabriel. Passar Obrigado. para o Aguiar agora que vai falar de Santos. Bom dia, pessoal. Enfim, alguns de vocês devem estar se perguntando aqui
razão da gente colocar Santos nessa apresentação, né? Uma vez que, como o Sherman mencionou, estamos investindo e já tem uma oferta de fechamento de capital. Provavelmente vai ocorrer ao final do primeiro tri, início do segundo tri do ano que vem. Mas a razão principal é basicamente para exemplificar, né, o que pode acontecer com o investimento, né, quando encontramos empresas que exatamente se qualificam nos principais pilares, né, da nossa tese de investimento e ainda tem um valuation atrativo e nós seguramos durante um bom período, né? Então, assim, Santos Brasil é exatamente esse ótimo exemplo, né? A gente vem falando de Santos Brasil em alguns dos nossos calls, o último call foi no quarto período de 2022. Lembrando, a Santos Brasil ela gere, né, faz a gestão de 3 terminais portuários, Santos Ibituba, Barcarena, né, no Pará. A gente tem 3 milhões de toneladas de teus, né, e o Tecon Santos, que é o principal ativo, o mais relevante para a geração de caixa, 85% da capacidade nominal, né? Então, nesse slide, basicamente, a gente está mostrando aí, voltando para aquelas questões que o Gabriel já mencionou, o Pedro já mencionou, né, que é buscamos empresas com fosso, moat, na tradução literal, seria um fosso profundo, nada mais é do que empresas que possuem vantagens competitivas sustentáveis, né, têm ativos diferenciados e replicáveis, e também um poder de precificação relevante. No caso da Santos Brasil, o terminal de container que ela possui ali no Porto de Santos é o que nós chamamos de um ativo irreplicável, né? Você não constrói um terminal de container em 1, 2, 3 anos. É algo de 8 anos. E ela possui hoje o maior terminal de container no porto mais relevante do país. E ainda tem um poder de prestação relevante, o que nós observamos, de fato, ocorrendo desde 2021. Outra característica importante, né, que buscamos nessas empresas é a alocação de capital, né, com alto retorno. No caso de Santos, essa alocação seria de investimentos brownfields, ou seja, investimentos marginais, e leva a capacidade dela em Santos de 2 milhões, já está levando, né, de 2 milhões para 3 milhões de toneladas, que nenhum outro operador no Brasil consegue replicar, né, um aumento de 1 milhão de teus com um investimento por tonelada tão reduzido. E também tinha, né, quando investimos na empresa, tinha também uma opcionalidade ali via M&A, né, dada a expertise do management e também a relevância da empresa no Brasil. A última característica, como o Gabriel já mencionou também em relação à Redditor, é a questão do alinhamento de interesse entre os controladores e o management com nós, acionistas minoritários, né? No caso da Santos, a empresa é controlada por fundos de opportunity, que demonstraram ao longo do tempo esse alinhamento e foi coroado recentemente com um acordo que fizeram com essa empresa global, né, de gestão de fretes e frete oceânico, a CMA, que está exigindo uma oferta de fechamento de capital, né, e um preço bastante atrativo quando foi anunciado, né? Ali, somando dividendos e o preço da oferta, estamos falando em torno de R$ 15,80, 70 centavos, dependendo do ajuste do CDI no período. E a diretoria também tem que estar bastante alinhada. Então, no caso da diretoria estatutária da Santos Brasil, em torno de 45% da remuneração anual dela é linkada com ferramentas de longo prazo, no caso ações, que são resgatadas ali de acordo com de 3 a 5 anos. Próximo slide, por favor. Enfim, aqui eu estou tentando exemplificar o momento que a gente entrou na Santos Brasil, um ponto que chamou muito a nossa atenção quando analisávamos, né, essa empresa ali no final de 2017, foi o fato de que teve um grande deal, né, um grande negócio acontecendo no setor, uma empresa chinesa, na verdade, um dos maiores gestores de terminais de contêineres do mundo, e operadores portuários, que é China Merchants. Ela comprou ali no final de 2017, no terminal de contêiner de Paranaguá, pagou uma valuation bastante relevante na época, R$ 2.645 por TEU. E na época, né, nossa análise de Santos, a gente via Santos negociando ali abaixo de 1.000. Um ativo muito, como acabei de mencionar, muito positivo, já tinha tido altos retornos no passado, não estava num um grande momento naquela época, né, início de 2018. No entanto, a gente via um cenário assim, muito interessante para o futuro e um potencial de apreciação bem relevante. E é o que a gente vê, o que aconteceu aí nesse múltiplo, né, que é o valor da firma dividido por TEU, ao longo do tempo, né? A gente comprou a ação ali menos de 1.000,
e ela possivelmente, não possivelmente, ela será delistada acima de 5 mil valor da firma sobre teu. Próximo slide, por favor. Aqui só para exemplificar, enfim, a tese se desenvolveu até melhor do que esperávamos ao longo do tempo. Nós modelávamos, né, lá no início que realmente a capacidade, a utilização de capacidade do Porto Santos iria subir, né, dado um crescimento até relativamente conservador para o PIB. E quando a gente comprou, você vê, a utilização de capacidade era apenas 63%, mas não tinha nenhuma outra capacidade nominal operando, e os PIAs da Santos naquela época já estavam operando a uma utilização acima da Santos Brasil. Então, as ameaças em termos de maior capacidade ou de precificação, né, redução de precificação dos competidores, a gente via de forma muito conservadora, o que dava bastante confiança, né, no desenvolvimento da tese ao longo do tempo. Então, a utilização de capacidade ela já bateu ali em 2020, 2021, acima de 80%, o que começa a dar para os terminais portuários um forte poder de precificação. E isso foi exatamente o que aconteceu. Vocês podem ver no gráfico do lado direito, do EBITDA, né? A ladeira muito inclinada, principalmente em 2021. O que realmente é o bem melhor do que nós estimávamos foi o aumento de preços, dado essa utilização de capacidade acima de 80%. Ali em 2021, ela aumentou o preço do container movimentado em 100%. Então, estamos vendo agora, esse ano, a Santos Brasil deve entregar aí um EBITDA perto de 1,5 bilhões de reais. Quando, né, nós investimos, ela estava gerando 170 milhões de reais. Estamos falando aí de 37% ao ano de crescimento de EBITDA, o que é raro de você encontrar no mercado de capitais esse tipo de entrega. E o que realmente, e só para vocês terem uma noção, tínhamos ali, quando modelávamos em 2018, estimávamos que o EBITDA em 2024 estaria em 800 milhões, né? Ele vai fechar em 1,5 bi. E para finalizar, último slide aqui, antes de passar a palavra para o Pedro Sherman, enfim, foi um investimento que deu 420% de retorno nesse período. Mas importante, acho que para mencionar para vocês, assim, o investimento de longo prazo, quando ele está, né, bem analisado, bem fundamentado, ele pay off. Tivemos inúmeras oportunidades de desinvestir de Santos no período, né? Estávamos com retornos relevantes, entramos na ação ali a R$ 3, né? Na primeira posição que montamos, essas bolas achoradas verdes são momentos que compramos ações, e a vermelha foi momentos que desinvestimos uma parte, né? Seja por resgates ou por estratégias de alocação de portfólio específica, né? E como uma das grandes aumentos de posição que tivemos ao longo desse período todo foi exatamente ali na crise, né? Uma das ações que tínhamos muita confiança na tese, e ela tinha despencado, né, de R$ 7 ali para perto até abaixo do patamar que nós compramos, né? A gente praticamente dobrou a posição naquela época, ela virou top 3 da carteira, e foi um dos movimentos mais acertados que fizemos, né, aqui na história recente da Leblon. Então, enfim, como o Pedro falou, estamos desinvestindo, né, dado que hoje ela virou praticamente uma renda fixa, né? Tem uma oferta firme para compra de 100% de uma empresa bastante, como eu falei, sustentável e com caixa, né? E tem também ali uma punição caso você o bid não se realize. É isso. Eu retorno a palavra agora para o Pedro Sherman. Está no modo, Sherman. Obrigado, Eliar. Eu vou abrir agora a sessão de perguntas e respostas. Quem tiver alguma dúvida, coloca, por favor, no chat. Eu vou dar um tempinho aqui para receber as perguntas e a gente começa.
Tem uma pergunta aqui. Visando 2026, vocês entendem que o governo pode acelerar mais os gastos, piorando o fiscal da economia, dado o resultado das eleições municipais? Isso pode afetar as empresas de valor? Como eu já disse em algumas oportunidades, quer dizer, a gente não tem muitas opiniões em relação a movimentos futuros de governo, macro, etc. A gente acredita que, evidentemente, que uma ajuda no lado fiscal, o anúncio de um compromisso de longo prazo mais significativo por parte do governo poderia ser um catalisador importante para o destravamento de valor, mas isso não influencia ali o nosso processo de montagem de carteira e a nossa visão de que está tudo muito descontado. Como eu já disse em algumas oportunidades, você tem várias empresas no Brasil que são capazes de crescer independentemente do país não ir muito bem, né? Então, é evidente que se a gente entra num cenário de piora das contas públicas, o que não me parece ser o caso base, em que pese proximidade de eleições, né, à medida em que a gente tem visto esforços que, embora tímidos, tenham sido recentemente na direção de um controle um pouco maior de gastos, mas a gente não considera isso muito relevante na montagem dos nossos portfólios. Tem uma pergunta aqui sobre o processo para aplicar no Leblon Global. O Leblon Global ele está disponível para investimento já em algumas plataformas, como o BTG, como PicPay, entre outras, e também diretamente no nosso website você consegue fazer o investimento ali no leblonequities.com.br, clicando no Invista Agora. Eu não tenho mais perguntas aqui no Q&A, eu vou esperar mais um pouquinho e a gente, caso não receba mais nenhuma pergunta, a gente encerra. Bom, sem mais perguntas por hoje, eu queria agradecer a participação de todos nesse call, dizer que o time todo está 100% à disposição para tirar qualquer nova dúvida que surja ao longo dos próximos dias, e eu espero encontrá-los de novo aqui no nosso próximo call trimestral. Obrigado, bom dia a todos.